galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo para este aulão, simuladão aí de resoluções de questões para nós de penal. Para você que já me conhece, para você que ainda não me conhece, eu sou a professora Isabela Leal, professora de Direito Penal e Processo Penal aqui do Portal F3. E vocês sabem que para mim é um prazer mesmo, eu vibro com a aprovação de vocês, de eu poder participar dessa busca da vitória de cada um de vocês aí. Bom, antes de eu começar a falar e a destrinchar as questões com vocês, eu quero deixar aqui o meu Instagram. Bota aqui para mim, por favor, para que a galera veja. Prof. Isabela Leal, está aparecendo na tua telinha, para que, se você tiver alguma dúvida, você quiser falar comigo, você quiser me acompanhar, sinta-se convidado para entrar lá no meu Instagram e fala comigo na mensagem, que eu terei o maior prazer de responder vocês. Às vezes eu posso até demorar um pouquinho de responder, porque são muitas mensagens que chegam, mas eu sempre respondo uma a uma. Então, estou te aguardando lá, tá bom? Beleza. E agora o que a gente vai fazer? Vamos deixar de muita conversa, vamos àquilo que interessa. Já pegue seu material aí, já bote o seu slide e embora para ele. Vem comigo no slide aqui para a gente começar. Pode botar, Bilo. Vamos começar com a primeira questão que a gente tem aqui para a gente poder destrinchar, que é a questão do Júlio. Vem comigo. O que é que ele traz para a gente? Júlio, revoltado com a traição de sua esposa, Jana, decide matá-la. Vamos por parte. Por quê? Vem cá. Para a gente poder responder questões de direito penal, principalmente quando a gente precisa descobrir qual crime, qual instituto, a gente precisa analisar de imediato o dolo, a vontade do agente. Então, vem comigo de novo. Júlio, revoltado com a traição de sua esposa, Jana, decide matá-la. Para tanto, resolve esperar que ela adormeça para, durante a madrugada, acabar com sua vida. Por volta das 23 horas, Jana deita para ver novela na sala da residência do casal. Quando chega à sala, Júlio percebe que Jana estava deitada sem se mexer no sofá. Acreditando estar dormindo, desfere 20 facadas em seu peito. Nervoso e muito arrependido, liga para o hospital e, com a chegada dos médicos, é informado que a esposa faleceu. O laudo de exame cadavérico, porém, constatou que Jana havia falecido. Isso aqui responde sua questão, ó. Constatou que Jana havia falecido momentos antes das facadas, em razão de um infarto fulminante. Júlio, então, foi denunciado por tentativa de homicídio e, diante dessa situação, qual tese poderia ser utilizada em favor de Júlio? Gente, aí ele traz para a gente as hipóteses da letra A, da letra B, da letra C e da letra D. Vamos ver, ele traz. Letra A, vem cá. Crime impossível por absoluto e propriedade do objeto. Letra B, desistência voluntária. C, arrependimento eficaz. D, crime impossível por ineficácia do meio. Olha só, quando a gente vai pegar questões ali, principalmente em direito penal, a gente sempre tem que se atentar. Por quê? Porque as questões a gente tem que ir eliminando as erradas para a gente poder chegar na certa. Isso é até um punchzinho que eu dou para vocês aqui, para vocês aprenderem a responder questões de penal e processo penal. Então, vocês têm que ir eliminando as erradas para poder você chegar na questão correta. Você vai ver como fica muito mais fácil quando você faz dessa forma. Então, não vá logo com sede ao pote. Aí, o que você vai fazer? Se você perceber, as questões de penal sempre é esse textão, eles botam toda uma história, mas uma frasezinha, ela traz a resposta para você. Se você perceber, eu sublinhei uma frase, que é a frase que diz que ela morreu momentos antes da facada, só que a causa-morte dela foi o infarto fulminante. Ou seja, não foi as facadas que ele deu nela. Então, não há o que se falar em homicídio. Por isso, eles botaram tentativa de homicídio. Mas será que eles agiram corretamente? Você, como advogado dela, você iria arguir o quê? Gente, vem cá comigo. Para a gente poder responder essa questão, a gente precisa saber quais institutos que eles estão trazendo aqui para a gente. Então, se você lembrar, a gente tem 4 institutos. Quando a gente fala do iter criminis, vem cá, vamos lembrar aqui do iter criminis. Quando a gente fala do iter criminis, lembra lá que a gente tem 4 fases aqui, 4 fases, o iter criminis, que é o caminho percorrido pelo agente para praticar o crime, como é o nome? Iter criminis, que é o caminho percorrido pelo agente
para praticar o crime. O caminho do crime. O agente, ele vai, primeiro, quando ele vai praticar o crime, ele cogita, depois, ele parte para a preparação do crime, depois, ele parte para executar o crime, a execução, e, por fim, ele chega na consumação do crime. Então, essas são as 4 fases que a gente tem aí do iter criminis. Só que o que interessa para a gente? Quando eu quero praticar um crime, vem cá, eu primeiro vou cogitar, eu vou pensar, deixa eu ver aqui, estou pensando aqui, vou matar alguém. Depois eu vou me preparar, vou matar alguém com uma corda, então vou comprar a corda. Depois eu parto para a execução, já vou pegar a corda e botar no pescoço da pessoa e vou jogar a pessoa ali para ser enforcada com a corda. Então, se a pessoa morreu, consuma. Essas são as 4 fases. Mas o que interessa para a gente aqui? Os institutos, vem comigo, os institutos que estão aqui, ó, entre a execução e entre a consumação. Quando você pega o iter criminis aqui, eu quero que você faça um paredão, e esse paredão aqui, entre a execução do crime e entre a consumação do crime. Entre a execução do crime e entre a consumação do crime, nós temos 4 institutos que estão entre a execução, que estão aqui, ó. E nenhuma delas o crime consegue consumar. Quais são eles? A tentativa, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, que são todos os institutos que a gente está falando aqui, e o crime impossível. São 4 institutos que todos eles necessariamente estão aí entre a execução e a consumação do crime, mas nenhum deles o agente consegue consumar o crime. E aí, eu só preciso saber a diferença de cada um deles para eu saber qual deles eu posso aplicar a esta situação hipotética. O que é a tentativa? Tentativa está lá no artigo 14, inciso 2 do seu Código Penal, que ele diz o seguinte, quando o agente ele não consuma o crime, percebam, não consuma, fica barrado no paredão, não consuma o crime por circunstância alheia à vontade dele. Então, a tentativa é quando o agente ele não consuma o crime por circunstância alheia, mas ele executa, ou ele até inicia a execução, mas não consegue consumar por circunstância alheia à vontade dele. Nesse caso em questão, a gente não tem que falar em tentativa. Por mais que eles tenham denunciado ele por tentativa, não existe a tentativa aí. Por quê? Porque a mulher já estava morta. Quando ele desferiu as facadas, o crime ela já estava morta. Então, não tinha nem o que consumar. Então, se ela já estava morta, é como se ele tivesse matado um morto. Então, não há o que se falar em tentativa. Mas aí a gente tem mais 2 institutos que ele fala. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz se difere da tentativa. Por quê? Porque enquanto na tentativa o agente não consuma o crime por circunstância alheia à vontade dele, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente também não consuma o crime, mas não consuma por vontade dele, por vontade própria. Quando eu digo agente, eu estou falando do agente criminoso. E essa é a diferença da tentativa para a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Ou seja, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente ele não consuma o crime por vontade dele, ou porque ele desistiu de prosseguir, ou porque ele impediu que a consumação acontecesse. Me dá um exemplo aí. Imagine que eu quero matar, eu quero matar uma pessoa, vamos lá, quero matar você. Aí eu boto a arma na sua cabeça. Beleza, na hora que eu botei a arma na sua cabeça, eu fiz, vou te matar. Depois eu faço, sabe de uma? Vou matar não. Guardo ali a arma e vou embora. Então, nesse caso, eu tenho uma desistência voluntária. Eu iniciei a execução, mas eu não consumei o crime porque eu, por vontade minha, não foi ninguém que me impediu, eu desisti de prosseguir. Diga para mim, tem desistência voluntária nesse caso em questão? Também não. Não se fala em desistência voluntária nesse caso. Por quê? Porque a mulher já estava morta. Ele desferiu as facadas e ela já estava morta. Então, ele não desistiu nada de prosseguir. Então, aqui, ó, vem cá. Você já elimina a letra B. E o que é o arrependimento eficaz? Olha o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz, diferente da desistência voluntária, é quando o agente, ele executa. Ele pratica todos os atos executórios. Na desistência voluntária, ele inicia a execução e desiste de prosseguir. No arrependimento eficaz, ele executa, ele chega a executar, mas ele não consuma o crime também por vontade própria, porque ele se arrepende e ele mesmo impede de consumar o crime. Então, ele tenta ali praticar, ele vai para poder praticar o crime, só que quando ele pratica os atos executórios, antes mesmo de consumar, ele se arrepende e impede que o crime venha se consumar. É aquela velha história que a gente diz, o cara deu
um veneno para a pessoa, quando a pessoa já está agonizando ali, já morrendo, ele faz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí ele pega e dá o antídoto e consegue salvar a vida da pessoa. E isso é um arrependimento eficaz. Ele já executou, perceba, vem cá comigo. Ele já executou, mas ele ficou barrado no paredão, ele impediu a consumação, ele evitou que a consumação, vem cá, acontecesse. Ele evitou. Então, ele vai se valer do arrependimento eficaz. De novo, nesta situação que a gente está tratando, você também, vem cá, já elimina o arrependimento eficaz. Não há o que se falar em arrependimento eficaz. Mas por quê, professora? Porque o arrependimento eficaz, ele pratica todos os atos executórios, mas ele ali se arrepende e impede a consumação do crime. Mas no caso em questão, ele executou com a mulher já morta. Quando ele desferiu as facadas, ela já estava morta. Então, não há o que se falar aqui em arrependimento eficaz. Restou para a gente, vem comigo, a letra A, que é o crime impossível por absoluta propriedade do objeto, e o crime impossível por ineficácia absoluta do meio. E agora, Pro, como é que a gente vê? O que é o crime impossível? O crime impossível está lá no artigo 17 do Código Penal. Então, já o crime impossível, o artigo 17, ele diz assim, ó, considera-se ali o crime impossível de acontecer se o agente praticar o crime com o objeto absolutamente impróprio, ou seja, por impropriedade absoluta do objeto ou por ineficácia absoluta do meio. Então, o crime impossível é quando aquele crime ele é impossível de acontecer. Por quê? Ou porque o objeto que eu quero atingir é absolutamente impróprio, ou porque o meio que eu utilizo para praticar aquele crime é absolutamente ineficaz. Não entendi, Pro. Olha o que ele fala, para eu ter o crime impossível, ou eu tenho que ter o objeto absolutamente impróprio, uma impropriedade absoluta do objeto, ou uma ineficácia absoluta do meio. Que objeto? O objeto do crime. Então, o objeto do crime, o bem jurídico protegido, o objeto jurídico. Se eu quero matar alguém, qual é o objeto jurídico? Qual é o bem jurídico protegido que eu vou atingir ali? A vida. Então, o objeto que ele está falando aí é o bem jurídico, o objeto protegido, o objeto jurídico protegido, a vida. Então, eu quero matar uma pessoa e essa pessoa já está morta na hora que eu vou matar. Este objeto, ele é absolutamente impróprio. Por quê? Não tem mais vida para poder o atingir. Mesma coisa, se eu quero estuprar uma pessoa, eu vou estuprar uma pessoa e essa pessoa já está morta. Eu estupro um cadáver. Não existe, é crime impossível para o crime de estupro. Por quê? Porque o objeto que eu quero atingir é absolutamente impróprio. Se não tem nem vida, quanto mais dignidade sexual para poder o atingir. Percebeu? Então, ó, com isso, a gente já matou a questão aqui. Matou ou não matou? Vem cá comigo. Já matamos a questão. A questão é, trata-se de um crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Por quê? Porque quando ele foi lá matar Jana, Jana já estava morta, só que ele não sabia. Jana já estava morta por um infarto fulminante e ele achava que ela estivesse viva momentos antes. E aí, professora, ela responde por quê? Responde por nada. Nesse caso, ele não responde por nada. Mas vem cá, Pro, como assim? Não tem um tal de um vilipêndio de cadáver, que é você mexer no cadáver, ele não pode responder por isso? Não. Ele responderia por vilipêndio de cadáver se ele soubesse que ela já estava morta e ele esfaqueou o cadáver. Aí sim, ele estava vilipendiando o cadáver. No caso, o cadáver já estava lá e ele estuprou um cadáver. Eu tenho vilipêndio de cadáver. Agora, ele não sabia, ele achava que ela estava assistindo televisão. Ele achava que ela estava ali dormindo, adormecida. E ele esfaqueou ela, sem saber que ela estava morta. Então, nesse caso, eu tenho um crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Por quê? Porque o objeto vida que ele queria atingir já não existia mais. Era absolutamente impróprio. Essa é a nossa questão. Mas, faz a diferença aí para o outro. E por que não é a letra D, que ele fala que é o crime impossível por ineficácia absoluta do meio? Quando eu falo da ineficácia absoluta do meio, é diferente. Eu não estou falando do objeto. Eu estou falando do meio que eu utilizo para praticar o crime. É quando o meio que eu utilizo para praticar o crime é absolutamente ineficaz. Como assim, Pro? Por exemplo, eu quero matar uma pessoa com uma arma de brinquedo. Eu quero desferir 5 tiros na pessoa com uma arma de plástico, uma arma de brinquedo. Então, o meio que eu estou utilizando, a arma, o meio, para praticar o crime de homicídio,
é absolutamente ineficaz, que não foi o caso da nossa questão. Até o exemplo da mulher que disse que estava sendo estuprada por um fantasma toda noite. Então, é um crime impossível também. Por quê? Porque o meio que estava sendo utilizado para a prática do estupro é absolutamente ineficaz. Gente, ficou fácil isso aí? Não esquece, a tentativa não consuma por circunstância alheia à vontade do agente. E a tentativa é uma causa de diminuição de pena. É uma causa de diminuição de pena que incide lá na terceira fase da dosimetria da pena. O agente responde pelo crime, pelas penas do crime que ele praticou, diminuída de 1/3 a 2/3, se for tentativa. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, diferente da tentativa, o agente ele só vai responder pelos atos que ele praticou. Ele não é causa de diminuição de pena. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, o agente, ele impede a consumação do crime ou desiste de prosseguir por vontade dele. E aí ele vai responder apenas pelo ato que ele já praticou. Isso está lá no artigo 15 do Código Penal. Mas, como assim? Por exemplo, no caso da ameaça, que eu botei a arma na tua cabeça e disse, vou te matar. Aí depois eu fui desistir. Ah, não vale a pena não, guardei a arma e fui embora. Nesta situação aí, eu vou responder pelo quê, Pro? Se eu estou me valendo de uma desistência voluntária, eu vou responder apenas pelo crime que eu pratiquei, pelo crime de ameaça. No máximo ali, a ameaça que eu pratiquei contra você, que foi o crime já praticado. Ok? Tranquilo? E o crime impossível, ou por impropriedade absoluta do objeto, ou por ineficácia absoluta do meio, que eu acabei de mostrar para vocês como é que funciona. Logo, volta aqui para a nossa questão, a gente está diante de um crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Questão fácil, vem cá, diz aí para mim. Questão fácil, você só precisava raciocinar em cima dos institutos, relembrar os institutos para poder você conseguir responder. Vamos seguindo, sem muita demora, vem comigo. Segunda questão. Ah, vem cá comigo. Essa questão aqui, vem cá comigo, bota aqui para mim. Minha gente, essa questão aqui, meu irmão, vai dar o que falar. Por quê? Porque essa questão 2 veio fresquinha agora, que eu programei ela justamente para falar com vocês de um crime que foi totalmente modificado agora, depois do pacote anticrime. Isso mesmo, não foi com a lei do pacote anticrime. A lei do pacote anticrime foi a Lei 13.964, de 2019. Logo depois que a Lei 13.964 veio, aí surgiu uma nova lei, que foi a Lei 13.968, de 2019, que modificou por completo o crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, do artigo 122. E é justamente sobre esse crime que a gente vai falar agora nessa segunda questão. E é uma questão que é importantíssima. Por quê? Porque eu vou ser bem sincera a vocês. Eu tenho certeza, eles já adoravam esse crime. Agora, então, com essa modificação total desse crime, eu tenho certeza que vai vir fervendo na tua prova de primeira fase da OAB. E se não cair, você pode dar um murro na minha cara, porque eu tenho certeza, ou vai cair na sua primeira fase, ou vai cair na galera que vai fazer a segunda fase. Então, por isso, eu adaptei a questão agora. Era uma questão que já existia, só que eu adaptei justamente para a gente poder falar dessa mudança agora de 2019, para a gente poder falar dela. Então, vem cá comigo. Olha o que ele diz. Maria, jovem de 22 anos, após sucessivas desilusões, deseja dar cabo à própria vida. Ou seja, Maria queria praticar o suicídio. Com o fim de desabafar, Maria resolve compartilhar sua situação com um amigo, Manuel, sem saber que o desejo dele há muito é vê-la morta. Manuel, então, ao perceber que poderia influenciar Maria, resolve instigá-la a matar-se. Ou seja, Manuel resolveu instigar Maria a praticar o suicídio. Tão logo se despede do amigo, a moça, influenciada pelas palavras deste, pula a janela de seu apartamento. Gente, olha isso aqui. A moça, influenciada pelas palavras deste, pula a janela do seu apartamento, mas sua queda é amortecida por uma lona que abrigava uma barraca de feira. Em consequência, Maria sofre apenas escoriações pelo corpo e não chega a sofrer nenhuma fratura. Ou seja, Maria ficou com uma lesão corporal leve.
Considerando apenas os dados descritos, assinale a alternativa correta. Letra A. Manuel deve responder pelo delito de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio em sua forma consumada. E aí? Gente, vem cá. Para a gente poder entender isso aqui, a gente precisa entender primeiro esse crime. Por quê? Porque a gente teve uma mudança drástica. Antigamente, esse crime do artigo 122, ele dizia o seguinte: induzir, instigar ou auxiliar alguém à prática do suicídio. Agora, com a redação dada pela Lei 13.968 de 2019, ele diz o seguinte: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Ou seja, induzir, instigar ou auxiliar alguém a praticar o suicídio ou a praticar a automutilação. Então, você já vê aí, já anote isso aí, que ele já tem essa primeira diferença. Eles acrescentaram a automutilação aí no artigo 122 do Código Penal. Então, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar a automutilação. Então, automutilação quer dizer o quê? Autolesionar. A pessoa que se corta, que arranca uma unha, que corta ali, que passa uma gilete no rosto, no próprio rosto, ela está se automutilando. Quem lembra do joguinho da baleia azul, vai lembrar disso aí. O joguinho da baleia azul, o dono do jogo, que ele inclusive está preso hoje nos Estados Unidos, ele botava um jogo para crianças e adolescentes jogarem, iam passando de fase, e cada fase que eles iam passando, eles tinham que ir se automutilando. Eles iam se automutilando até chegar na última fase, que era a prática do suicídio. Então, por conta desse jogo, eu acho que foi uma das ideias do legislador acrescentar a prática da automutilação. Você induzir alguém a praticar a automutilação. Só que eu quero que você tome um cuidado, porque o artigo 122 é você induzir, instigar ou auxiliar alguém a este alguém praticar o suicídio ou a este alguém se automutilar. Você não mata ninguém. Você induz alguém a se matar. Percebeu? Eu tenho que ter um terceiro que induz alguém a que esse alguém pratique o suicídio. Eu quero que Bilo se mate. Eu não quero matar Bilo. Ou melhor, eu quero matar Bilo, mas eu não vou fazer e sujar minhas mãos, não. Vou aproveitar que Bilo já está meio depressiva e meio triste. Eu vou aproveitar e vou induzir Bilo a se matar. Eu vou induzir que ele próprio pratique o suicídio. Isso é o crime. Antigamente, para esse crime existir, precisava de um resultado. Ou seja, precisava que a pessoa induzisse alguém a praticar o suicídio e essa pessoa, de fato, suicidasse. Ou então, tentar suicidar-se e ficar com uma lesão corporal grave. Antigamente, era assim que era o crime. Hoje, não mais. A partir do momento que entrou a lei, agora, recentemente, em 2019, a Lei 13.968 de 2019, ele modificou isso aí. O que é que ele fez? Agora, eu não preciso de resultado nenhum. Basta que eu induza, que eu instigue, ou que eu auxilie alguém a praticar o suicídio, ou a praticar a automutilação, eu já tenho o crime do artigo 122. Então, me dá um exemplo. Eu vou lá, vou induzir Bilo. O que é induzir? Criar uma ideia que a pessoa ainda não tem na cabeça. Bilo ainda nem pensa em se matar. Eu crio a ideia na cabeça dele. Isso é induzir. Ele está aqui. Deus é mais. Então, preste atenção. Bilo está ali. Aí Bilo chega para mim e fala assim, não recebi dinheiro hoje, essa semana. Tem um carnaval aí, está chegando. E eu estou sem dinheiro. Rapaz, não sei o que fazer. Eu fiz, rapaz, Bilo, não vou mentir, não. Na sua situação, eu me matava. Pronto. Eu estou induzindo, eu estou plantando a ideia na cabeça de Bilo. Esta atitude minha de dizer, se eu fosse você, eu me matava, eu já estou praticando o artigo 122 do Código Penal. Já estou praticando o 122. Ok? Isso é induzir. Instigar é quando, se Bilo já tivesse a ideia de se matar, ele já queria se matar e eu alimento essa ideia. Eu instigo, eu reforço essa ideia. Então, ele diz assim, rapaz, estou aguentando mais não, minha vida está demais, eu vou me jogar da ponte embaixo. Aí eu faço, rapaz, Bilo, vai logo, se jogue, rapaz. Está esperando o quê? Fica só falando, vai lá e se joga. Eu estou reforçando a ideia dele. Então, eu também estou praticando o artigo 122. Não importa se eu induzi, se eu instiguei. E prestar auxílio. Prestar auxílio é auxílio material, que são os 3 verbos que ele utiliza aí. Prestar auxílio material. Como assim? Bilo fala,
Poxa, se eu tivesse uma arma aqui, eu juro que eu me matava. Eu faço, não seja por isso, toma a arma. Né? Ou então, se eu queria uma corda aqui para eu me enforcar, calma, Bilo, toma a corda. E eu dou e eu presto auxílio material a ele. Então, não importa se eu induzir, se eu instigar, ou se eu auxiliar, hoje, a pessoa a praticar o suicídio, ou a pessoa se automutilar, se eu disser assim, vai, se corte, Bilo, eu já estou praticando o crime do artigo 122 do Código Penal. Isso é mudança, por isso que eu estou indo bem devagar, porque eu preciso que vocês saibam e tem muita chance desse crime vir fervendo na sua prova, certo? Beleza. E aí, então, só precisa induzir, só. Basta eu induzir, ou basta eu instigar. Só o fato de eu instigar a pessoa a praticar o suicídio já é o crime. Eu já respondo pelo crime do artigo 122, a pena aí de reclusão de 6 meses a 2 anos. Basta eu induzir, basta eu instigar, basta eu auxiliar alguém a praticar o suicídio ou a praticar a automutilação. Não esquece disso. Mesmo que eu diga assim, ó, vai, se corte aí, corte os braços para ficar bonitinha, vai, faz um corte aí no seu braço. Se eu estou induzindo a pessoa a se automutilar, já é o crime do artigo 122. Só que lembre-se que para esse crime consumar, para ele existir, eu preciso induzir, instigar ou auxiliar uma pessoa determinada. Isso mesmo. Não pode ser a várias pessoas. Tem que ser uma pessoa determinada. Eu fazendo isso com Bilo. A partir do momento que eu faço isso para um monte de gente, já deixa de ser esse crime e passa a ser um outro crime, que é o crime de incitação ao crime. Então, tomem cuidado com isso aí. Para esse crime existir, tem que ser instigação, induzimento ou auxílio a uma pessoa determinada. Agora, olha o que ele traz. Aí ele acrescentou 7 parágrafos nesse artigo 122. Antigamente, a gente tinha só o artigo 122 e um parágrafo único. Provavelmente, seu vadimeco, se você puder dar uma pausazinha aí e dê uma olhada no seu vadimeco no artigo 122, onde tem esse crime, provavelmente nele vai estar aí o artigo 122 e um parágrafo único. Não tem mais isso. Eles tiraram esse parágrafo único. Na verdade, o parágrafo único se transformou no parágrafo 3º. Mas assim, e acrescentaram parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º, ele traz o seguinte, 2 qualificadoras para esse crime. Vocês já viram, ele se consuma, basta que eu induza, instigue ou auxilie alguém à prática do suicídio ou da automutilação, eu já respondo pelo 122 caput. Agora, se dessa automutilação, ou melhor, se desse meu induzimento, a pessoa de fato se automutilar, ou então a pessoa tentar um suicídio, mas não morrer, e com isso resultar nela uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, pronto, eu tenho aí o crime do artigo 122 na modalidade qualificada. Então, quando é que qualifica, se eu induzir a pessoa e dessa indução a pessoa se automutilou de verdade, ou ela tentou suicidar-se, mas não morreu, mas resultou nela uma lesão corporal grave. Aí eu tenho este artigo, eu vou responder, eu, Isabela, que induzi, vou responder pelo 122, qualificado, ok? Pela lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. E no parágrafo 2º, ele traz, também qualifica o crime se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte. Então, eu induzi a pessoa a praticar o suicídio, essa pessoa se matou, induzida por mim. Ou então, a pessoa se automutilou e dessa automutilação dela, ela acabou morrendo. Pronto. Ou se ela praticou o suicídio, ou se ela se automutilou e acabou morrendo em decorrência do meu induzimento, eu vou ter também este artigo 122 qualificado. Qualificado pelo quê? Pelo suicídio. Perceberam? Com essa informação que eu trouxe para vocês, daqui a pouco eu trago o restante. Mas com essa informação, a gente já responde a questão 2 que a gente tem aqui. Vem comigo. Olha o que ele diz. Ele instigou Maria a matar-se, não foi isso? Ele instigou Maria a matar-se. Depois que ele se despediu, a moça instigada por ele, ela foi influenciada por ele, ela pulou da janela do apartamento dela. Só que a queda dele foi amortecida e ela só sofreu uma lesão corporal leve. Gente, quando ele fez isso, agora, só o fato dele instigar, ele já responde pelo 122 consumado. Ele já consumou o crime do artigo 122. Resta saber se esse 122 vai ser consumado caput
ou se esse 122 vai ser qualificado. Acabei de dizer para vocês agora, vem cá. Só qualifica quando? Se o crime, de fato, resultar uma lesão corporal, se o meu induzimento, a pessoa, de fato, tentar suicidar-se e ficar com uma lesão corporal grave, ou se ela, de fato, morre. E aí eu tenho uma qualificadora. Ela morreu na questão? Não. Ficou com uma lesão corporal grave ou gravíssima? Também não. Então, qual é o crime? Ele vai responder pelo artigo 122, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio consumado, do caput. Então, vem cá comigo. Olha aqui. Olha aqui. Letra A. Manuel deve responder pelo delito de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Pronto. Em sua forma consumada. É só isso. Por quê? Porque ela ficou só com a lesão leve. Aí a gente vai olhar as outras. Ó, letra B. Manuel deve responder pelo delito de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio em sua forma tentada? Não, gente, foi consumada. Acabei de dizer a vocês. Agora, basta que ele induza, me bota no cantinho, Bilo, basta que ele induza, instigue ou auxilie a pessoa a praticar o crime, eu já tenho o crime consumado. Basta isso aí. Eu só preciso induzir, instigar ou auxiliar, eu já tenho o 122 consumado, mesmo que a pessoa não faça nada. Então, não há o que se falar na tentativa aqui, porque ele já tinha instigado ela a se matar. Letra C. Manuel deve responder pelo delito de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, qualificado pela lesão em sua forma consumada? Não, não tem essa qualificadora. Por quê? Porque a lesão só teria essa qualificadora se a lesão fosse grave ou gravíssima, ou se a pessoa tivesse morrido. Não foi nenhuma dessas situações, não tem a qualificadora. Letra D. Vixe, isso aqui está errado, viu, gente? Isso aqui veio aqui no bolo, não tem nada a ver, tá? Letra D. Manuel não possui responsabilidade jurídico-penal, pois Maria não morreu e nem sofreu lesão corporal de natureza grave. Claro, gente, pelo amor de Deus, isso aqui nada a ver, ó. Manuel não responde por crime nenhum. Antigamente, essa seria a resposta. Antigamente, não teria ali o crime. Por quê? Porque exigia que tivesse uma lesão grave, exigia a morte. Hoje, não. Hoje, não há o que se falar. Tem o crime, sim. O crime é o crime consumado do artigo 122, caput. Ok? Pegaram isso aí? Minha gente, isso vai despencar, viu? Isso vai despencar, eu tenho certeza, não só em prova de OAB, como prova de concurso. Eu tenho certeza que isso vai vir. Mas eles acrescentaram outros parágrafos. Diz aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse bloquinho, eu volto no próximo bloco, finalizando esses parágrafos do artigo 122, já que são parágrafos novos, que são situações novas, e aí a gente já passa para uma outra questão. Tá bom? Sai daí não, que eu já estou voltando.